a releitura da Bíblia hebraica. Nós estamos fazendo uma sequência de releituras da Bíblia, usando naturalmente os livros, as escritas originais dos textos sagrados. O Tanakh, que é o Velho Testamento hebraico, o Haveri Hagadashá, que é o Novo Testamento hebraico, e o Novo Testamento grego, que é o Evangelho. Com esses três livros e outros que nós usamos como os textos antigos daquela época, nós baseamos a nossa fala nessa série de releitura da Bíblia. Nós precisamos fazer uma releitura, essa é a nossa função. A função da ICOMESH é justamente iniciar uma série de releitura, uma reinterpretação ou voltar aos textos antigos. Como dizia Lacan, a escrita é a fundamentação de tudo. Tudo vem da escrita. E o Evangelho, assim como o cristianismo, assim como as religiões, vem de uma escrita antiga. E como estamos nesse período do Quaresma, nós vamos continuar falando do 40, a segunda parte. A segunda parte do 40, o Harbaim, o 40 que é o Men. E nós vamos fazer uma atenção especial do Men, para que nós possamos entender como o ser humano pode se preparar, como pode o ser humano superar as situações e como fazer um grande trabalho interno e externo para poder vencer as agruras, os problemas, as dificuldades e poder fazer o seu grande planejamento e a sua grande obra. Nós já tínhamos falado na primeira releitura de que o Men é uma letra que surge naturalmente dos hieróglifos egípcios e antigamente a primeira letra Men era essa letra que está aqui. Era uma espécie de homem deitado, curvado sobre si mesmo, como que gestando alguma coisa dentro de si. E o Men é interessante, é o símbolo, é o 40, é o símbolo é como se fosse um animal, um ser que caminha para o futuro e que carrega alguma coisa dentro de si. E é interessante, se nós formos analisar melhor a letra na geometria sagrada e na simbologia que os antigos hebraístas faziam do Men, porque cada letra era um profundo estudo sobre o significado, a sua filosofia e a teologia que estava imerso dentro dessa letra. E o Men tem uma simbologia especial. É como se fosse um ser humano que caminha para o futuro carregando aquilo que ele criou dentro de si mesmo. Que existe o Men e existe o Men com ponto no meio, que é justamente para enfatizar a letra. E nós temos os três elementos, que é o passado, tá? O futuro para onde caminha e a eternidade, o céu, a ligação com Deus. Esse é e o presente que está aqui. Ou seja, para eles, para os antigos essênios, havia 4 tempos. Não existe só 3 tempos. Presente, passado e futuro. Para eles existia 4 tempos. Era o passado, o presente, o futuro e a espiritualidade. A ligação com a eternidade, que é um outro tempo. É um tempo, diríamos assim, fora do tempo, que não deixa de ser tempo. É o Men. E quando a gente fala de 40, eu escolhi 3 textos e 3 personagens para falar do 40 e que nós possamos encontrar, para que nós possamos encontrar o verdadeiro sentido e a verdadeira essência dessa letra e do que pode significar para nós hoje em pleno século XXI. E nós vamos falar de 3 personagens: Josué, Moisés e o Messias. Josué é essa palavra que está aqui, Yoshua, que é muito parecido com a palavra Jesus, que é Yeshua. Moisés é a palavra Moshe, que é muito parecido com a palavra Messiá, ou Meshiachá. E nós vamos usar um texto de Josué, vamos analisar. Josué, quando foi chamado e trabalhou por 40 dias, Moisés, quando trabalhou por 40 anos, e o Messias, quando trabalhou por 40 dias.
Essa é a questão que nós queremos entender e interpretar hoje. Vamos começar com Josué. São três coisas. O Josué, o Messias, o Moisés e o Messias. O Josué, nós encontramos aqui, o Josué, nós vamos encontrar aqui, fiz esse desenho justamente para entender o significado do que Josué fez nesses 40 dias. O que ele fez? Josué foi chamado, né, ele escreveu quando tinha 85 anos, 85 anos Josué tinha, quando ele escreveu as suas memórias de quando tinha 40 anos. E ele diz, quando ele tinha 85 anos, e agora eu tenho 85 anos, mas quando tinha 40 anos, Deus me chamou, Moisés me comissionou, para que eu fosse espionar a terra prometida. Eles estavam para entrar, para penetrar na terra prometida, mas antes Moisés chamou Josué e mais 11 pessoas, 12 em total, para que entrassem na terra prometida e visualizassem o que tinha lá e como poderiam conquistar, já que era a terra prometida que tantos anos atrás Deus tinha prometido ao povo hebreu. E diz Josué que naquela época ele aceitou e foi. Veja bem, qual é então a missão de Josué? Avaliação. O período de 40 dias que Josué atravessou aquela região e visualizou e viu, é a visão do futuro. Ele fez uma avaliação. Ele viu o desafio da grande missão. E nesse desafio da grande missão, nos 40 dias, naturalmente nós encontramos o bem e o mal. Novamente nos reportamos a Jung, quando diz todos os elementos, todas as questões, toda a caminhada, todo fato, todo acontecimento e todos os elementos têm o seu mal e seu bem, o lado negativo e o lado positivo. Deus e o diabo, o demônio e os anjos, o mal e o bem. E Josué não poderia ser muito diferente. Ele visualizou a terra durante 40 dias. Quando ele retornou, Josué retornou, os 10 que foram com ele, menos Caleb, que era o 11º, menos Caleb, os 10 falaram que não poderiam conquistar aquela terra porque lá havia gigantes, inclusive gigantes canibais que comiam seu próprio povo e que eram tão gigantescos aqueles homens que estavam lá, que eles se sentiam como se fossem gafanhotos. Essa é a visão do mal. Veja bem, nós falamos que Josué estava fazendo a avaliação. Meu amigo, nesses 40 dias, nessa simbologia do 40, quando você faz a avaliação do seu futuro, quando você faz a avaliação da sua vida, do que você tem que fazer, naturalmente você vai ter, por um lado, a visão dos 10, que é o gigante, a obra gigantesca, o mal, que pode até consumir você como um canibal, e que você se sente como se fosse um gafanhoto. Mas a visão de Josué é diferente. Ele diz, não, nós podemos conquistar essa terra, porque lá é a terra que mana leite e mel. É a terra que nós trouxemos uvas e figos que eram carregados por 3 homens, ou seja, cachos de uvas e figos que eram carregados por 3 homens. Ou seja, é uma terra fantástica. Veja bem, quando você fizer a avaliação daquilo que você quer fazer, entenda, você vai ter essas duas visões. E nós aprendemos que Josué, na sua visão do futuro, ele prefere ver o lado positivo, o lado da terra que mana leite e mel. Vamos ver agora Moisés. Por que Moisés? Porque Moisés, durante 40 anos, dirigiu seu povo. Durante 40 anos, dirigiu seu povo rumo à terra prometida. Essa terra justamente que, para conquistar a terra prometida, justamente que Josué tinha visto e tinha espionado. Muito bem. E nós vemos também o que, se Josué fez a avaliação, Moisés fez o enfrentamento. Após a avaliação que você fizer das coisas que você quer fazer, vai chegar a hora do enfrentamento. Esse enfrentamento é Moisés, 40 anos de trabalho.
40 anos de luta. E nesse enfrentamento, enfrentar o desafio, caminhar para o futuro, enfrentar o passado, a alquimia messiânica que eu chamo, porque o mal está de um lado e o bem está do outro. O que era o mal? O mal era justamente a escravidão, a servidão, a morte na missão que ficou lá no Egito. E olha que Moisés lidava com um povo que queria voltar para o Egito, que não tinha paciência, desdenhava de Moisés, do próprio Deus, e queriam voltar lá para a escravidão, preferiam, entre aspas, a escravidão, mas Moisés tinha o pulso de continuar caminhando para o futuro, porque sabia que eles podiam enfrentar e podia conquistar a terra prometida. É o enfrentamento, a caminhada, enfrentar o passado e caminhar para o futuro. Esse é Moisés. E é interessante que durante esses 40 anos, nós já falamos, foi Josué que diz, quando completou 85 anos, ele diz assim, ele fez um depoimento impressionante, ele diz, e durante 40 anos, nem as roupas que a gente usava ficaram velhas. E ele diz ainda, agora que eu tenho 85 anos, diz Josué, eu me sinto como se tivesse 40 anos, como na mesma época que eu entrei na terra prometida, para enfrentar e conquistar. Ou seja, meu amigo, não precisa você ter medo. Seja a idade que você tiver. Não precisa ter medo. A avaliação que você vai fazer conforme Josué fez, e o enfrentamento que você vai fazer conforme Moisés fez, você não precisa ter medo. Enquanto você fizer a sua missão, a sua obra, nada ficará velho. E você não terá nem os pés inchados, como diz Josué. Josué diz que nem os nossos pés incharam. Ou seja, não pegaram gripe, não pegaram coisa nenhuma. Eles estavam protegidos, por quê? Porque estavam fazendo a grande missão. Mas em terceiro lugar, eu quero falar do Messias. Nós falamos de Josué, que fez a avaliação, 40 dias. Nós falamos de Moisés, que fez o enfrentamento, 40 anos. Agora vamos falar do Messias, que fez, em 40 dias, fez um outro tipo de enfrentamento. Que enfrentamento é esse que o Messias fez? O Messias acessou a espiritualidade. Durante 40 dias, e diz o texto, e é interessante que esse texto está em Marcos, em Lucas e Mateus. Mateus escreveu para os judeus. Lucas escreveu para os gregos. Mas Marcos, eu vibro com Marcos, porque Marcos ele é sintético, ele é prático. É pão, pão, pedra, pedra. Então ele, numa frase só, ele descreveu o que o Messias fez nos 40 dias lá no deserto. Ele diz assim, durante 40 dias ele jejuou, durante 40 dias ele foi tentado pelo mal, e durante 40 dias ele estava no meio das feras, e durante 40 dias os anjos o serviam. Olha só, não foi fácil não. Mas o que o Messias fazia nesses 40 dias? Ele estava enfrentando a obra? Não. Ele estava fazendo a avaliação do que tinha que fazer? Não. Ele estava acessando a força da sua própria espiritualidade. Veja bem, enquanto Josué visualizou o futuro, Moisés enfrentou a caminhada, o Messias nesses 40 dias acessou a espiritualidade. Eu acredito que nesses 40 dias ele acessou toda a espiritualidade divina que ele carregava dentro de si. E trouxe, e colocou, e viu, e sentiu, e experimentou. Meu amigo, nós podemos então fazer uma conclusão. 3 coisas você precisa fazer. Nesse ano 2015, ou qualquer ano que você esteja vendo isto, você precisa fazer a avaliação do futuro. 40 dias. Você precisa fazer a sua obra de enfrentamento da sua missão, 40 anos. Mas também você não pode se esquecer de fazer o acesso à sua espiritualidade. Você acessar a sua divindade, que está dentro de você. Dentro de você está a divindade. Deus criou você à imagem e semelhança. E você precisa, porque com esses 3 elementos, você vai fazer a sua grande obra. Com esses 3 elementos, você vai fazer a obra que você precisa fazer. Você não precisa ter medo. Você pode fazer.
que todos nós estamos dotados da mesma postura desses três grandes homens do passado. E termino dizendo, Amém Boanah Hadon, Yeshua HaMessiah Hashem.